As regras de imigração em Portugal vão mudar de forma profunda. O Parlamento aprovou ontem um pacote de alterações que atinge 3 pontos centrais: o visto de procura de trabalho, a autorização de residência CPLP e o reagrupamento familiar. A mensagem do governo de Portugal foi clara: a prioridade é reduzir a entrada de imigrantes e reorganizar a AIMA. Isso significa que quem pretende viver em Portugal precisa estar ainda mais atento às exigências da lei. Fica comigo até o fim, porque eu vou te explicar em cada detalhe cada uma dessas mudanças e o que elas significam na prática para aqueles brasileiros e outros estrangeiros que sonham em morar por aqui. Antes da gente seguir para analisar cada um desses passos, eu vou pedir que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque eu estou aqui semanalmente trazendo conteúdos relacionados à imigração para Portugal, à cidadania, pedido de visto, e com certeza eu consigo te ajudar a tomar sempre a melhor decisão com previsibilidade e segurança no teu planejamento migratório. Então, para fortalecer o nosso trabalho, eu vou te pedir que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para analisar tudo o que aconteceu no parlamento nessa aprovação ontem. 1 ano e 4 meses depois do fim da manifestação de interesse, o governo do PSD, liderado por Luiz Montenegro, avançou com uma nova versão da Lei dos Estrangeiros. O objetivo declarado é limitar a entrada de imigrantes e reorganizar o funcionamento da AIMA. O texto foi aprovado no parlamento com apoio do PSD e do Chega, contra a posição do Partido Socialista, o PS. Agora, depende apenas da decisão do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que tem 8 dias para fazer a promulgação ou veto. O presidente já declarou que pretende promulgar. Ele disse que não se recorda quando foi que ele solicitou 2 vezes a apreciação do Tribunal Constitucional ou então vetou pela segunda vez uma lei aprovada no parlamento. E até por questões políticas, para que o governo não perca a credibilidade, é muito pouco provável que Marcelo Rebelo de Sousa vete o texto aprovado no parlamento. Inclusive o PS, mesmo tendo votado contra, diz que não há pontos constitucionais a serem discutidos. Já o Partido Comunista disse que vai solicitar ao Marcelo Rebelo de Sousa que envie o texto para o Tribunal Constitucional. O cenário mais provável é que efetivamente dentro do prazo de 8 dias o presidente possa promulgar essa lei. No meu entendimento, existem muitos pontos ainda que precisam ser analisados com cuidado e com critério com o filtro constitucional. Mas vamos entender o que vai acontecer. O cenário mais provável é a promulgação do presidente. O primeiro ponto, e talvez o mais aguardado, é o visto de procura de trabalho. A nova lei restringe esse visto apenas para profissionais considerados altamente qualificados, mas é importante esclarecer o que significa isso na prática. Durante a votação ontem no parlamento, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, deixou claro que não se trata apenas de quem tem diploma universitário. Segundo ele, candidatos que consigam comprovar uma especialização técnica ou uma competência específica também podem ser considerados como qualificados. E na semana passada, o secretário do Estado do Trabalho reforçou a mesma posição. Um profissional pode ser reconhecido como altamente qualificado sempre que demonstrar experiência relevante ou especialidade numa área estratégica para Portugal, mesmo sem ter um grau acadêmico superior. Nessa oportunidade, o ministro do Trabalho citou, por exemplo, que serralheiros podem se enquadrar como altamente qualificados, soldadores. Então, a gente vai precisar analisar com cuidado quando sair essa portaria definindo sobre quais são as profissões que Portugal entende ser qualificadas para esse tipo de visto. Isso quer dizer que o visto de procura de trabalho deixou de ser uma porta aberta para todos, mas também não ficou restrito apenas a quem tem doutorado ou mestrado. Vai depender de provar que você tem uma formação, experiência ou especialidade que seja valorizada pelo mercado de trabalho português. O que ainda falta é a publicação da portaria, que vai trazer a lista concreta das áreas e profissões que poderão usar esse tipo de visto. Até lá, permanece a incerteza jurídica de quem pode ou não aplicar. E é claro, gente, podem ter certeza que quando a gente tiver essa portaria publicada, eu vou vir aqui explicar ponto a ponto sobre quais são as profissões, quais são as qualificações. Por enquanto, não sabemos de nada em relação a como vai ser e quais são os profissionais que vão se qualificar. Outro ponto sensível é em relação à autorização de residência da CPLP. Não será mais possível, nem mesmo pela via judicial, que um imigrante da CPLP, ou seja, da comunidade de países que falam a língua portuguesa, possa entrar em Portugal como turista e já estando no país fazer essa solicitação. Ano passado, o governo havia sinalizado de que teriam um processo um pouco mais simplificado para os imigrantes da CPLP, inclusive vários portais de notícias contando de que seria uma manifestação de interesse 2.0, ou seja, os brasileiros, por exemplo, poderiam entrar em Portugal como turistas
e solicitar a residência demonstrando que tinha meio de subsistência, através de contrato de trabalho, através de prestação de serviço, algo realmente parecido com a CPLP. Ocorre que essa lei não teve a regulamentação necessária e o governo não colocou em prática e agora alterou. Então, quem entra em Portugal, imigrantes da CPLP que entram em Portugal com visto adequado, podem solicitar a R da CPLP. Ou seja, só vai ser possível solicitar a R da CPLP se você chegar com visto. Atualmente, a via judicial tem sido o caminho para muitos que entraram como turista, mas nesse cenário de diminuir a imigração, diminuir os fluxos migratórios para ter um controle maior, o governo mudou o seu posicionamento de forma bem radical. Logo, não será mais possível, somente tendo um visto de residência para você solicitar uma autorização de residência da CPLP. O ponto 3 é em relação ao reagrupamento familiar. Foi quem sofreu maiores alterações. O prazo geral para que você consiga fazer a solicitação agora será de 2 anos. Mas famílias que tenham menores e dependentes não precisam esperar esse prazo e poderão fazer o reagrupamento já de forma imediata. O mesmo ocorre com quem tem vistos golds e também cidadãos europeus e aqueles profissionais qualificados. Estes não precisam esperar esse prazo de 2 anos. É possível sim que você faça o pedido do reagrupamento familiar de forma imediata ao momento que você tem a autorização de residência. Para casais que são casados ou tenham união estável, o Chega conseguiu restringir ainda mais o processo de reagrupamento familiar. Anteriormente, no texto que havia sido apresentado pelo PSD, o texto para reapreciação da lei de estrangeiros, previa que seria possível para casais sem filhos fazer o reagrupamento 12 meses depois, ou seja, 1 ano depois que você tem a sua primeira autorização de residência. Agora esse prazo aumenta para 15 meses e será necessário comprovar que vocês já viviam juntos no país de origem há pelo menos 12 meses. Então, restringe-se ainda mais para casais sem filhos fazerem o reagrupamento familiar. E eu sempre faço uma observação importante. Gente, há muito tempo, há cerca de 2 anos, eu já não recomendo o reagrupamento familiar para cônjuge como uma estratégia inteligente para que você possa ter a tua família em Portugal. Faz muito mais sentido a gente pensar num visto que prevê a possibilidade de solicitar um visto de acompanhamento, ou então que ambos peçam um visto de trabalho, ambos peçam um visto de estudos, por exemplo. Contar com o reagrupamento familiar para cônjuges já não era uma realidade e agora, pela lei, ainda mais restrito, ainda mais difícil você fazer esse reagrupamento de cônjuges, sobretudo se vocês não têm filhos. E outro ponto importante é que, tanto para o momento em que você vai solicitar pela primeira vez o reagrupamento, quanto quando você vai fazer a renovação, você vai precisar demonstrar que você tem recursos financeiros suficientes, uma renda mensal estável e regular, que seria o equivalente a um salário mínimo de Portugal para o aplicante ou para o residente principal, meio salário mínimo para cônjuge e 30% para cada uma das crianças. Isso vai ser preciso comprovar no momento inicial do pedido de reagrupamento e também na hora de fazer a renovação. Será preciso que você faça a comprovação também de alojamento e esses rendimentos, esses meios de subsistência não podem estar atrelados a benefícios sociais, ou seja, tem que ter uma renda sem benefícios que atenda a essa necessidade. O prazo para análise desse reagrupamento são 9 meses, podendo ser prorrogados em casos excepcionais. E o governo ajustou as regras também para os recursos judiciais contra a AIMA. Agora só será possível entrar com ação quando a falta de resposta comprometer de forma grave e direta o exercício de direitos fundamentais. A exigência de provar um dano irreparável foi retirada, mas o juiz poderá considerar as limitações de recursos e pessoal da AIMA antes de conceder medidas urgentes. Mas, gente, o que precisa ser levado em consideração, que o legislador devia analisar, é o seguinte: quando você demora para realizar uma prestação administrativa de regularização, de conceder um agendamento administrativo, você está impactando diretamente aquele imigrante e está causando problemas irreversíveis, irreparáveis para os seus direitos fundamentais. Por exemplo, o direito de ir e vir. Se eu não tenho o agendamento para ter autorização de residência, eu não posso voltar para o país de origem para turistar, por exemplo, para resolver uma questão familiar. Então, se você não tem administrativamente esse agendamento para realizar esse ato, você está sendo claramente lesado e os seus direitos fundamentais estão sendo violados. Então, no meu entendimento, o legislador colocar isso, essa necessidade, é você encher linguiça, porque não há necessidade disso. É óbvio que quando você não tem a prestação do Estado, você acaba sendo prejudicado. E nessa área de imigração, nessa área de documentos básicos de regularização, qualquer demora pode causar danos irreversíveis.
enfim, vai ser necessário fazer esse tipo de comprovação na hora de você ingressar com uma ação de intimação contra a AIMA. Através de proposta do PS, a lei também prevê que o governo deva avançar em acordos de mobilidade laboral em setores estratégicos da economia. Não há prazos definidos, mas a medida abre espaço para novos canais de imigração legal através de parcerias internacionais, ou seja, estimular acordos como, por exemplo, da CPLP, para que possa atrair imigrantes trabalhadores para atuar em áreas específicas de Portugal. Esse é um ponto que ainda precisa ser muito bem discutido, muito bem trabalhado como uma política de governo, mas foi uma proposta feita pelo PS que foi aprovada ontem no parlamento também nessas mudanças da lei de estrangeiros. Resumindo, o visto de procura de trabalho passa a ser apenas para altamente qualificados. A autorização de residência CPLP só pode ser pedida quando você tem um visto de residência. O reagrupamento familiar fica mais restrito com novas regras de comprovação. Os processos contra a AIMA continuam possíveis, mas com critérios mais exigentes, e abrem-se os caminhos para novos acordos de mobilidade. O governo conseguiu aprovar um pacote que restringe fortemente a entrada de imigrantes e impõe novas regras para as famílias, enquanto tenta reorganizar a pressão sobre a AIMA. Então, meus amigos, é um momento em que você precisa conhecer muito bem os seus direitos se você pensa em morar legalmente em Portugal. E aquela história do jeitinho de, eu vou viajar, vou entrar como turista e já estando em Portugal eu resolvo. Gente, esse momento acabou. Agora, se você pensa em morar no país, muita gente escolhe Portugal por diversos fatores, por segurança, pela língua, pela cultura, pela possibilidade de estar na Europa, enfim, vivendo algumas experiências únicas. E as pessoas vão continuar querendo morar em Portugal. É comum. Quando você não vive muito bem onde você está, ou então quando você está buscando um padrão de vida melhor, você olha para algumas possibilidades. E Portugal, para os brasileiros, sempre é um local que olha-se com carinho. E se você pensa em morar em Portugal, buscando o que o país pode te oferecer, é muito importante que você faça tudo da forma correta, com planejamento, com previsibilidade e com segurança. E o primeiro passo para isso é você definir um visto adequado. Henrique, acabou o visto de procura de trabalho, e agora? Existem muitas possibilidades. No domingo eu vou trazer um vídeo completo para vocês só contando sobre quais são as possibilidades de visto para que você possa se planejar. E dessa forma você vai encontrar aqui no canal conteúdos completos que vão te ensinar, que vão te ajudar a fazer a melhor aplicação possível desse teu visto de residência para Portugal. E claro, são conteúdos genéricos e cada caso é um caso. Então, se você quiser ter uma equipe completa cuidando desse teu sonho de morar em Portugal, diante desse cenário é sempre muito importante você ter pessoas que conhecem o procedimento e o processo imigratório. Você pode entrar em contato comigo, com a minha equipe, é o primeiro link de contato aqui na descrição para que eu possa te ajudar a morar legalmente em Portugal. Então, quando você constrói o teu planejamento com previsibilidade, com segurança, fazendo tudo da forma correta, a chance de você ter um processo migratório de sucesso é muito grande. Então, se você tiver interesse em contar com o nosso apoio, pode mandar mensagem, é o primeiro link aqui na descrição. Nós também temos aqui na descrição o nosso canal do WhatsApp, porque sempre a gente compartilha por lá as notícias, quando postamos vídeos também. Então, se você faz parte da nossa comunidade do Direito nas Fronteiras e quer sempre ficar por dentro de tudo, também clica lá no nosso canal do WhatsApp, que eu vou estar à disposição para te ajudar. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão deixar o like, se inscrever aqui no canal, e eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam em relação a essa mudança da lei de estrangeiros. Vocês estavam esperando um resultado diferente? Você acha que o governo está certo com as medidas que estão sendo tomadas? Qual que é o teu plano agora? Bom, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Eu estou esperando o próximo vídeo.